Ok. Bom dia a todos. Esta é a série de lives de Olho na Manhã e o convidado de hoje é o publicitário João Carlos Vita. Seja muito bem-vindo, João Carlos, e fique à vontade. Ok, obrigado, professor Jofra. Muito bom. Vamos lá de novo, né, gente? Bom dia para todos, primeiro. Obrigado, professor Jofra, pelo convite, né, para falar sobre esse tema que é um tema interessante pelo ponto de vista de início, né? Ou seja, eu acredito que a maior parte dos alunos aqui estejam naquela fase dos seus 17, 16, nessa fase, ou até um pouco menos, né? 15, 14. E essa é uma fase interessante, né? De se falar, né? O que eu posso dizer para vocês? Quando eu tinha a idade de vocês, eu acho que é importante prestar atenção nesse momento é nas suas próprias aptidões, você ser sincero consigo mesmo e prestar atenção no que você gosta de fazer. Na escola, eu acho que isso acontece de forma muito clara, apesar de muita gente achar que não e não perceber isso. Por exemplo, eu ia muito bem nas disciplinas de geografia, história, gramática, literatura. Eu ia muito bem nisso, não tinha muita dificuldade e me relacionava com tranquilidade. Já tinha um pouco mais de dificuldade com geografia, com matemática, com física, com química. Gostava até de biologia, até não tinha tantas dificuldades, não, mas química, física e matemática, aquilo tudo era muito estranho, né? Muito difícil, muito confuso para mim. Ou seja, eu precisava me esforçar muito. Então, o que é importante? Você perceber que ali, com 14, 15, 16 anos, você já tem certas habilidades, né? E é só prestar atenção em si mesmo. Né? O que eu gosto mais, o que eu não gosto mais. Porque a decisão à frente vai exigir isso de você. Na minha época não tinha essa opção que vocês têm hoje de fazer a escolha por área, né? Na minha época você batia direto e não tinha essa coisa de poder escolher. Vocês têm esse privilégio. Então eu acho interessante, mais interessante ainda fazer esse exercício. Bom, antes de entrar definitivamente na escolha da área, né, da área de comunicação, da área de humanas, né, a comunicação social, eu sou formado em comunicação social e habilitado em propaganda e marketing. Antes da escolha, né, identificar a área de humanas, né, onde ela está. Né. Eu tenho uma relação, né, que acho que foi fundamental, que é a relação com a arte. Eu sou músico desde os meus 15, 16 anos, eu comecei a estudar técnicas para aprender a tocar violão, contrabaixo, tal. E antes disso, até, eu já escrevia poesias nos meus cadernos. Muitos dos garotos da minha época desenhavam em seus cadernos. Eu não era muito bom de desenho. Eu gostava de desenhar, tal, mas não era muito bom. Eu era um pouco melhor com os versos, com as letras, né? Então, a partir do momento que eu começo a aprender a tocar um instrumento, eu começo a transformar as minhas poesias em letras de música. Né? O que tem a ver isso com a escolha, né, de publicidade? Lá na frente, né, no momento ali de prestar o vestibular e de saber, ou um pouco antes até, de saber que rumo que eu ia tomar, o fato de eu ser músico e ter uma relação com a criatividade, com a atividade relacionada à criatividade, foi muito importante. Então, quer dizer, a publicidade, de um modo geral, em qualquer área que você atue na publicidade, você vai se relacionar com a criatividade. E aqui um ponto que eu vou apontar mais para frente um pouquinho. Na publicidade nós temos diversas áreas diferentes de atuação, né? Mas a criatividade, ela, de um certo modo, ela está presente em todas as áreas.
tá? Ou em algumas áreas você vai se relacionar mais fortemente com a criatividade do que outras, mas importante, porque você, mesmo você estando numa área que não é tão criativa como a criativa propriamente dita, você vai ter que se relacionar com ela, então isso é importante. Bom, a partir do momento depois do vestibular, faculdade, eu peguei gosto. Achei sensacional o curso que eu tinha escolhido. Cheguei à conclusão de que eu tinha feito uma escolha certa. Porém, tá? E aí eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação, e eu não sei se na idade de 14, 15, 16 anos, a gente está maduro o suficiente para fazer essa observação. Por isso, eu acho que é importante eu falar isso aqui para vocês, que eu não tinha, quando eu fiz a minha escolha, a noção de que propaganda e marketing, tá, eram tão profundas na questão do mundo dos negócios. Eu era um artista, eu queria me relacionar com a publicidade de forma artística, e eu não avaliei profundamente a relação que esse lado artístico teria com o mundo dos negócios. Isso foi um pouco difícil, eu já estava na faculdade quando eu me deparei com isso, né? E eu só comecei a relaxar em relação a essa afirmação, ou a essa constatação, quando eu comecei a fazer um estágio. Eu comecei a fazer um estágio numa agência de publicidade que era associada a um estúdio de gravação de jingles, de spots, de propaganda relacionada a áudio, né? Fiz muita letra de jingle, ajudei inclusive a criar jingles tocando e tal. E quando eu comecei a fazer o estágio, aí eu percebi que a relação, ela é uma relação complexa, difícil às vezes, para quem tem um pouco de resistência a essa coisa do mundo dos negócios, propriamente dito, mas aos pouquinhos eu fui me acostumando, tal, fui interagindo, entendendo como tudo aquilo funcionava e acabei me sentindo à vontade para desenvolver. Tá? Uma coisa que é importante a gente falar, eu acho que é as pessoas entenderem, ao escolher ou ao optar pelo curso de comunicação social, né, você pode se habilitar em jornalismo, você pode se habilitar. Antigamente chamava-se assim, que era o profissional de relações públicas. Existia o curso de relações públicas, eu não sei se ele existe ainda, porque essa função acabou sendo incorporada por jornalistas que migram para a assessoria de imprensa. Então, eu não sei se o curso, se a profissão de relações públicas existe ainda, né? Mas na minha época de faculdade ela existia, então eu poderia ter escolhido habilitação em jornalismo, habilitação em relações públicas, ou habilitação em publicidade e propaganda, ou propaganda e marketing. Eu optei por propaganda e marketing. Tá? Uma coisa que é importante, eu quero falar agora sobre propaganda e marketing. Propaganda e marketing, acima de tudo, é comunicação. E comunicação, a gente se comunica, né, desde a época das cavernas. Então, é uma coisa importante que eu posso passar para vocês. Né? Muitas pessoas, né, principalmente as mais engajadas politicamente falando, tal, aquela coisa toda, poderiam falar assim, poxa, mas eu vou isso foi uma coisa que surgiu muito até durante o curso de alguns alunos, né, com o conteúdo, puxa, mas os publicitários são os manipuladores da sociedade, né, são o mal da sociedade, manipulam, enganam, né, envolvem as pessoas para poder consumir produtos, tal, aquela coisa toda. Estudando, fazendo curso de publicidade, de comunicação social, habilitação, propaganda e marketing, eu descobri uma coisa muito interessante, que propaganda é comunicação.
e que comunicação, né, vem muito antes do sistema capitalista, vem muito antes de tudo isso, né, até da invenção de produtos. Comunicação vem desde a época que um fala para o outro: oi, tudo bem? E aí? Desde a época das cavernas, lá quando o ser humano começou a se relacionar, ele utiliza da comunicação, fala, gestos, língua posteriormente, depois escrita, né? Tá aí o professor Jofre pode, os professores na área de história que podem falar um pouco melhor sobre isso. Então, comunicação sendo um fenômeno anterior ao sistema capitalista, ela é muito maior do que o próprio sistema capitalista. Então, você pode usar a comunicação no jornalismo, nas relações públicas, na assessoria de imprensa, nas agências de publicidade. Você pode usar a comunicação tanto para conservar modelos, né, e paradigmas e instituições, ideias, como para transformá-las. Isso, para mim, foi muito confortável, foi muito interessante. Ou seja, eu tirei aquele peso dos ombros de achar que um dia eu seria um manipulador da sociedade, uma coisa assim pesada. Ou seja, e aí entra uma questão que é o desafio criativo, que é você ser criativo, vender produtos, vender ideias e, ao mesmo tempo, ser ético, que é uma discussão muito forte dentro do curso. Hoje eu não sei, porque eu me formei em 1993, né? Eu fiz a UNAEP, aqui em Ribeirão Preto, né? Eu me formei em 1993, e o curso, naquela época, ele tinha um viés acadêmico muito forte, né? Nós tivemos aulas de filosofia, de antropologia cultural, teoria da comunicação, sociologia, português. Para vocês terem uma ideia, para fazer a disciplina de redação publicitária, né, você tinha que passar nos 3 semestres de português. Você não podia ficar de DP. Se você ficasse de DP, você não passasse, você não conseguiria fazer a disciplina de redação publicitária. Então, era forte, não era um negócio, assim, largado, não, entendeu? Era forte. Então, nós recebemos, naquela época, 93 a 30 anos atrás, uma formação muito boa na parte acadêmica. Na parte técnica, por exemplo, na minha época não tinha computador ainda, né? 93, quando eu comecei a estagiar em 92, 93, estava começando, em 94, 95, quando eu já comecei a trabalhar, propriamente dito, nas agências de publicidade, o computador também estava ali na parte de criação, que é a minha área, né? Já estava começando a ser introduzido também. Mas durante a faculdade, nós não lidamos com computadores. Então, a parte técnica era diferente. Hoje, né? Hoje não. Hoje você já tem uma parte técnica muito forte. Na área de marketing, por exemplo, nós tivemos uma formação acadêmica muito boa também, né? O marketing, o estudo do marketing, ele tem ali uma relação muito forte com o curso de administração de empresas. Então, por exemplo, você pode trabalhar com marketing se formando em administração de empresa também. Não necessariamente você precisa fazer publicidade e marketing, né? Propaganda e marketing. Entendeu? Então, tem muita coisa assim interessante. Bom, seguindo adiante, dentro do curso de comunicação social com habilitação em propaganda e marketing, você tem várias áreas de atuação. Na publicidade, você tem o profissional, vamos lá, você tem o profissional de atendimento, que é um profissional que precisa ter uma formação muito sólida nos fundamentos da comunicação, mas precisa ter uma formação muito sólida na parte de marketing, na parte de entendimento, né, da relação produto, serviços, consumidor, né? Precisa ter uma veia, assim, né? Precisa sentir que tem talento para negociar. Então, o profissional de atendimento é que vai fazer contato com as empresas, é que vai fazer contato com o mercado, de um modo geral, né?
Você tem um outro profissional, que hoje, na minha época, ele era simplesmente um profissional de mídia, hoje já ele é um profissional um pouco mais sofisticado, porque a gente agora, além da mídia tradicional, né, das mídias tradicionais, como outdoor, rádio, televisão e tal, nós temos agora o meio digital, né, como as redes sociais e tudo mais. Então, o profissional de mídia, ele acabou precisando, né, além de, como de todas as áreas, ele precisou se especializar mais ainda, né, nisso. O profissional de mídia tem contato com os meios. O que são os meios, né? Foi justamente o que eu falei. Né? Televisão, rádio, outdoor, revista, jornal, internet, redes sociais, tá? Ele é um cara, um profissional que trabalha selecionando, né? Trabalhando com estratégias, selecionando quais os melhores meios para que um determinado anunciante anuncie. Né? É muito técnico. Precisa ter conhecimento de comunicação social, precisa ter conhecimento de marketing, mas precisa ter um conhecimento do que oferece o mercado nesse sentido. Né? Perfil de mídias, perfil de meios, é bem complexo. Tá? Tem aqueles profissionais, né, que atuam no gerenciamento do fluxo de trabalho. Na minha época, isso chamava-se tráfego. Né? Que hoje em dia, com essas ferramentas todas de live, de internet, isso modificou um pouco, né? Mas ainda existe, que é aquele organizador do trabalho, né, da fluência do trabalho dentro de uma agência de publicidade, dentro de um escritório de comunicação. É uma outra área, que essa pessoa tem que ter noção de organização, tem que ter noção, né, de logística, de produção. Né? Ele se relaciona também com outro profissional, que é o profissional de produção, né? Que é aquele que vai pegar o que foi criado pelos profissionais de criação e levar para as produtoras de audiovisual, para gráficas. Né? É aquele profissional que vai ver quais as características técnicas dos formatos de anúncios nos diversos meios digitais. Né? Então, essa é uma outra área que se trabalha dentro da área de propaganda e marketing. Tem o próprio profissional de marketing que trabalha dentro das agências de publicidade e nas empresas, né, nos departamentos de marketing das empresas. O que faz esse profissional? Ele trabalha com 4 bases, né? Às vezes tem 5, às vezes tem 4, que é o perfil do produto, desenvolvimento, né, características de desenvolvimento de um produto, inovação, formação de preço, quanto vai custar isso? Né? Análise estratégica de posicionamento de preço e posicionamento da marca do produto, perfil de público-alvo, né? Quem vai comprar isso? Quem vai consumir isso? Né? O que mais? A relação com a distribuição, né? Por exemplo, uma determinada empresa faz um anúncio de um sabonete, vamos falar assim. Aí faz uma belíssima campanha publicitária, isso sai na mídia de modo geral, tal, né? E aí o consumidor, recebe aquilo, se interessa, vai para um supermercado, vai para uma venda, vai para um lugar, vai comprar e não encontra. O que acontece? Automaticamente ele vai comprar o similar, ou seja, do concorrente. Esse profissional de marketing, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com aquela parte dentro da empresa que vai cuidar da distribuição do produto. Se você vai anunciar o produto numa determinada região, esse produto tem que estar nos pontos de venda. Então, como é que se faz? Olha interessante, né, o profissional de marketing, que pode ser formado em comunicação e pode ser formado em administração de empresas. Eu deixei por último para falar da minha área, que é a área criativa. A área criativa, você tem 2 figuras centrais. Você tem a figura do redator, né, que é aquele que escreve, né, óbvio. Né? E você tem a figura a gente chama de diretor de arte.
Ele não é diretor de nada, viu, gente? Mas mas ele é o diretor da arte. Ele é o cara o profissional que faz a arte, ou seja, que escolhe se vai ser vermelho ou se vai ser azul, né? Que diagrama as peças, né? A relação do redator e do diretor de arte é total, é completa, é dupla. Normalmente, nas agências, se trabalha em dupla ou até em trio, tá? Né? Para casar o texto com a imagem. Né? Numa grande campanha publicitária, se desenvolve um conceito onde tem uma imagem-chave com uma frase-chave. Vocês já devem ter visto isso pela rua, em outdoor, em televisão, de várias formas, né? É o profissional de criação que interpreta uma peça que chama-se briefing. O briefing é elaborado pelo pessoal do atendimento, que eu falei lá no começo, que são todas as informações referentes àquela empresa que vai anunciar, aquele produto ou serviço, né, ao público-alvo. Eles que organizam tudo para que o profissional de criação receba, né, e tenha condições de avaliar e analisar e produzir algo, criar algo. Né? Eu falo que isso, assim, eu acabei de falar uma coisa que é o mundo ideal, né, gente? Na prática, isso aí é um pouco diferente, né? Essa relação entre atendimento, mídia e criação é uma relação de muito conflito, de muito jogo de cintura, né? Onde necessita aí maturidade, para não acontecer brigas, para não acontecer desentendimentos. Né? Eu já vivi boas experiências, porque além de... eu comecei minha carreira como diretor de arte, depois eu migrei para diretor de arte, né? Comecei como redator, depois eu migrei para diretor de arte, depois eu virei diretor de criação, que ele pode ser um redator ou um diretor de arte, mas ele é o cara que comanda uma equipe de criação. Tá? E depois eu virei gerente de marketing de uma empresa. Eu saí da área de criação de agência de publicidade e virei anunciante. Eu fui para o outro lado, eu virei a casaca. Né? Fui para o outro time. Isso possibilitou, na minha carreira, uma visão mais ampla de toda a atividade. Posteriormente, ainda, eu vou trabalhar numa indústria de embalagens, ou seja, eu virei fornecedor para o mercado. Então, é uma terceira faceta da coisa, né, uma terceira faceta da coisa que me credenciou a ampliar mais ainda a minha visão do mercado. São 30 anos já de janela atuando, né? Mas eu queria voltar um pouquinho para falar na transformação do redator que eu fui em diretor de arte. E aí tem uma coisa que o professor Jofra é especializado, né? Que e ele usa isso como ferramenta, não sei se aqui, hoje ele é coordenador, né, no Alcides Correia, mas ele é um conhecido de muito tempo, né, e eu sei que ele usa muito a técnica do fanzine, né, para ensinar vocês, para ensinar a turma tal, a se relacionar, a desenvolver temas, raciocínio, a conhecer linguagens tal. Eu tive contato com o fanzine muito cedo, né, através da música. Então, a partir do momento que eu comecei lá, né, na idade de vocês, 16, 14, 15 e tal, nessa idade, a montar fanzines, eu desenvolvi. Eu não sou um bom desenhista, lembra quando eu falei no começo? Eu não sou um bom desenhista à mão livre, mas eu sempre fui um bom organizador de imagem, fazendo fanzine. Então, isso é muito legal. Quando surgiu o fenômeno do computador, eu já era redator, já estava formado, trabalhando, já era redator. Quando surgiu o computador, eu falei, isso aqui é como se fazer fanzine. Então, ali eu comecei a aprender a recortar fotos, né, a combinar elementos. Muito rapidamente, eu migrei da redação para a direção de arte. O que acontece muitas vezes, tá? Eu trabalhei em agência grande, trabalhei em agência média, trabalhei em agência pequena.
Em agência média e agência pequena, muitas vezes você acumula funções. Então, eu fui redator e diretor de arte ao mesmo tempo. Então, isso já ajudou muito, né, no desenvolvimento. Mas eu acho que o importante nisso agora, falar e deixar essa mensagem para vocês, para até a gente poder conversar e debater um pouquinho, é esse momento da escolha, sabe? E escolher publicidade e propaganda, escolher propaganda e marketing, ou comunicação social, vocês têm que ter em mente isso: criatividade, tá? Ciências humanas. Claro, se você for trabalhar na parte de mídia, na parte de atendimento, você vai ter uma relação com a economia, né? Uma das disciplinas que nós tivemos, duas disciplinas que nós tivemos na faculdade eram estatística e economia, até para saber como é que se forma preço de produto. Então, tem uma série de elementos ali que aparecem, mas não é o forte, não é o preponderante. Hoje, com as mídias sociais, aparecem as métricas, né, que está muito relacionada com estatística. Então, é importante entender isso, que mesmo escolhendo comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda, você vai ter uma relação com alguns números, né? Mas nada que assuste, não. Dá para tirar de letra, tranquilo, né? E o importante é isso: criatividade. A atividade exige para todas as áreas. Quem trabalha com comunicação necessariamente vai esbarrar a necessidade de ser criativo, tá? Bom, acho que em linhas gerais é isso, né? Estou aberto para vocês a questionamentos, a perguntas, né? A curiosidades, tá? Ok? Obrigado. Obrigado, João Carlos. Foi muito boa a sua fala a respeito da sua trajetória. E agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Pode ser tanto aluno como professor, é só abrir o microfone ou levantar a mão. Fiquem à vontade. Professor, eu estou vendo aqui uma peculiaridade, é que todo mundo fica com a câmera fechada, né? É interessante isso, ó, na publicidade, viu, gente? A gente tem que mostrar o rosto, porque é uma atividade essencialmente de relação, tá? A timidez, né, o receio, são inimigos de quem escolhe publicidade e propaganda para trabalhar, tá? Por quê? Nós estamos falando de comunicação. Comunicação é se expor, é mostrar o que pensa, mostrar o que mostrar o que quer, aonde quer chegar, né? Adoraria ver o rostinho de vocês e conversar com vocês, vendo vocês, mas tudo bem, manda bala. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre o microfone. Dos professores, o Celaine, Ana Carolina, alguma questão, alguma curiosidade? Acho que não foi interessante o que eu falei, não, João. Bem, João Carlos, eu gostaria de que você só falasse um pouco a respeito da questão da introdução. Você chegou a falar, né, mas discorresse um pouco mais da relação com música e... Música aí? Não te ouvi, professor. Cortou a sua... negócios, né? Cortou um pouco negócios, né? Porque... Cortou um pouco a sua fala, eu não... eu gostaria que você falasse um pouco a respeito... Está ouvindo agora? Bem? Perfeito. Então, você entrou, né, na questão da música, né, ligada à criatividade, e também falou um pouco sobre negócios, né? Uhum. E tirasse, né, tentasse tirar um pouco da mente dos... Porque é comum pensar a música apenas como entretenimento, e a música também tem seu lado profissional, e também é uma escolha, né? Bastante coerente a se fazer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso antes de encerrarmos a live. Antes de vir aqui bater um papo com vocês, eu tive um contato com...
Eu tenho um grupo de WhatsApp que é com os meus colegas de faculdade, que são profissionais de propaganda e marketing, né, que atuam por aí, né, pelo Brasil afora, tal. Nós temos esse grupo que a gente mantém em contato, porque durante a faculdade você forma amizades e um elo forte com essas pessoas, né. E eu comentei com eles, mandei o flyerzinho que eu ia participar aqui. Um amigo meu, o Sérgio, ele é diretor de criação de uma grande agência aqui de Ribeirão Preto, ele falou assim para mim, falou: Joca, fala da sua relação com a música, né? Fala da sua relação com a música, porque acontece muito, gente, pessoas que hoje trabalham com propaganda e marketing, que não fizeram necessariamente o curso de propaganda e marketing. Tem muita gente que é músico, tem muita gente que vem de outras áreas e que se relacionam. E como que a propaganda e o marketing ajudam também, nos ajuda a desenvolver outras áreas, além de publicitário, né? Eu sou músico, bom, eu contei para vocês, eu sou músico antes até de ser publicitário, e quando eu me formei, comecei a trabalhar com publicidade, eu percebi que eu poderia relacionar muito bem com as duas coisas. Então, toda a minha formação me ajudou a desenvolver o meu lado profissional de músico, né? Da criação de capa de disco, a produção executiva de shows, a montagem, da divulgação do meu trabalho musical. Então, vocês vejam que uma coisa não atrapalhou a outra, ao contrário, uma coisa se complementou com a outra, uma atividade se complementou com a outra. Eu acho isso muito legal, entendeu? Quer dizer, e ao mesmo tempo, a propaganda, né, a publicidade e propaganda me ajudou, né, a entender o negócio da música. Ela que me deu subsídios para entender o negócio da música. Então é importante a gente entender que a área de comunicação ela é muito interdisciplinar, sabe? Ela é muito heterogênea. E isso é uma coisa que é legal, né? Para os tempos de hoje, é muito interessante, porque a gente recebe informação, né, e a nossa formação é super multifacetada. Então, nós vivemos no tempo da informação, né, na velocidade máxima. Então, isso é importante. Há uns anos atrás, a gente tinha aquelas coisas das profissões tradicionais, né professor? Engenheiro, médico, advogado, tá? Isso tudo era um tanto quanto fechado. Hoje não, hoje a gente tem uma gama de profissões e de atividades muito grande, né? Então, por exemplo, para você atuar como publicitário, necessariamente você não precisa se formar em publicidade. É interessante. E existem algumas agências, por exemplo, que não contratam ninguém que não seja formado em propaganda, né? Mas não é necessariamente uma condição. A condição é você ser criativo, é você se desenvolver bem no que você quer, né? E isso que é interessante. A isso eu falo que a música me ajudou muito, né, professor Jofra? Hoje eu sou, por exemplo, além de músico, hoje eu sou produtor executivo, eu coordeno uma pequena gravadora, um selo, né, um escritório regional de um selo, o selo chamado Sena Cerrado Discos. O Sena Cerrado Discos tem a sede em Uberlândia, mas tem escritório aqui em Ribeirão, tem escritório em Goiânia, tem escritório em Brasília, além de Uberlândia, claro. E tudo isso, se eu não tivesse a formação de publicitário, né, isso seria muito mais difícil de se realizar, né, seria muito mais complexo. Então, quer dizer, vejam que uma coisa se relaciona com a outra de forma muito tranquila e harmônica, e complementar até. Perfeito, Joca. Quero mais uma vez agradecer sua presença. Está chegando agora, alguns alunos chegaram nesse momento aqui na live. Quero dizer que essa live vai ficar gravada, né, vai ficar disponível no canal, né, para que
os alunos assistam, aqueles alunos que não assistiram, o aluno que assistiu agora quiser assistir novamente. E ainda dá tempo de fazer alguma pergunta, tirar alguma curiosidade, é só me avisar, abrir o microfone, levantar a mãozinha que eu dou essa oportunidade. Mas nós estamos aqui, né, na escola, estou sempre na coordenação, os professores também estão aí disponíveis para conversar com vocês a respeito do aprofundamento nas áreas. E essa é só a primeira de uma série de lives que vai tratar desse assunto. Então, agora no mês de maio, mês de junho, sempre receberemos, todas as semanas, um profissional para falar a respeito da sua trajetória, a importância das áreas de conhecimento, como essas áreas de conhecimento influenciaram na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu quero agradecer novamente a todos que participaram, aos alunos, aos professores presentes e ao João Carlos Vita também. Muito obrigado e até a próxima. Quer fazer algum agradecimento, alguma consideração? Podemos encerrar? Não, podemos sim, eu agradeço mais uma vez o convite, né, e espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, né, a turma que tinha em mente publicidade ou tem em mente a publicidade como um curso, né, como uma profissão, né, espero que eu tenha ajudado e contribuído. Obrigado pela participação. Obrigado a todos e até a próxima, de olho no amanhã. Tchau.